e esquece dos detalhes. Geralmente a gente não tropeça em pedra grande, né? É muito difícil, geralmente em pedra pequena. E conta uma história que por causa de um prego que não foi colocado numa ferradura de um cavalo, não sei se você já ouviu isso, e aquele cavalo padeceu. E por causa daquele cavalo ter padecido, não foi entregue uma mensagem muito importante numa guerra. E a guerra perdeu por causa daquele prego que faltou da ferradura. E por causa de tudo aquilo, da guerra ter sido perdido por causa daquele detalhe, o reino foi conquistado por aquele outro reino. Então, às vezes, por causa de um prego que falta na ferradura, né? Não é o caso. De um pequeno detalhe, a gente pode perder uma grande conquista, amém? Então, eu vejo que são coisas simples que às vezes, né, pastor, a pessoa fala, mas um papelzinho vou pegar, vir num culto só, né? Para que isso? São detalhes. E às vezes não é difícil a gente falar, não vou fazer. E acaba por causa de um detalhe mínimo, você perde uma grande conquista. Amém? Não vamos perder nada, amém? Vamos atentar bem aos detalhes. E eu quero que você abra a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, porque eu vou falar um pouco sobre essa questão de detalhes. Mas detalhes importantíssimos. Ali no livro de Gênesis, capítulo de número 4, quando eu falei o número 4, talvez você já lembrou de uma história que se fala em Gênesis capítulo 4, justamente a história de Caim. Diga comigo assim, Caim. Não sei por que as pessoas falam naquele Caim, mão fechada, né? Tem alguma coisa a ver com isso, viu? E eu quero falar, amados, em poucas palavras, quero que o Espírito Santo ajude você a entender sobre as atitudes de Caim. Amém? Será que nós temos tido ou temos vivido uma vida como Caim? Será que muitas vezes durante a caminhada, nós já estamos no dia 29 de dezembro, hein? Já passou, e nós estamos aqui, né? Firmes e fortes, retumbantes, né, pastor? Conseguimos. E vamos conquistar muito mais. Mas durante a caminhada, muitas vezes, a gente deixa a desejar. E muitas atitudes que nós tomamos, muitas vezes, ela faz com que eu regrida. E eu uma vez ouvi uma frase, eu acho que é do Marcos Gregório, que todas as vezes que você deixa de tomar uma atitude, é mais ou menos isso, todas as vezes que você não faz, você deixa a desejar, você volta no final da fila de Deus. Deus estava pronto para te abençoar, mas às vezes por causa de um detalhe, de uma atitude sua, o que aconteceu? E a gente sabe, amados, aí você erra, você fala, puxa vida, pequei, errei. E aí você vai lá para o final da fila, aí você tem que voltar tudo de novo. Ai Deus, misericórdia, eu estou arrependido, porque a gente é bom para arrepender, né? Para pecar um pouco mais. Mas a gente se arrepende, aí, mas vai lá para o final da fila, porque Deus não tem preteridos, não. Deus não tem aquele que é mais bonitinho, aquele que Ele quer tocar, abençoar, não. Ele quer ver a sua atitude, amém? E aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos meditar sobre a vida de Caim. Aqui no tema diz, Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem, e voltou a dar à luz desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Algumas versões, amados, até deixa bem grifado isso daí, que qualquer coisa ele trouxe, essa uma oferta, ele trouxe qualquer coisa ao Senhor. Mas Abel, por sua vez, que também é destacado, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. Olha que diferença. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Que coisa, hein? O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado, ele ameaça a porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.
Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber a sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar vai me matar. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor o colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Glória a Deus, medite um pouco. Talvez você já ouviu falar muito, e é uma história assim, que a gente sabe muito bem. Eu creio que a maioria aqui até sabe muito da vida de Caim, de Abel, ali do início da civilização. Mas eu creio que Deus tem algo diferente para falar conosco. Então fala: Senhor, revela coisas novas ao meu coração. Como você já orou aqui junto com o pastor, o meu coração já é terra preparada. Fala: Senhor, eu quero que nessa terra preparada, Senhor, algo novo, Senhor, venha produzir na minha vida, na minha família, no meu próximo, no meu trabalho. Peça ao Senhor, fala: Senhor, eu estou disponível para o Senhor fazer algo na minha vida novo. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu também estou aqui, Pai, para receber, Pai, aquilo que o Senhor quer entregar. Pai querido, em nome de Jesus, usa a sua palavra, Senhor. Ela não precisa prioritariamente de mim, Senhor. Ó Deus, a tua palavra, ela tem poder próprio. A tua palavra, ela pode estar escrita, ela já está falando, Senhor. Mas, ó Senhor, eu sei que o Senhor nesta noite quer fazer algo novo. Então usa-me e usa, Pai, cada um também desses que aqui estão para receber, Pai, e sair daqui, meu Deus, cheio, meu Deus, corajosos e, ó Deus, motivados e felizes e contentes, Pai, em realizar toda a sua vontade. E quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Acho que o Fulho já falou, mas quem está conosco aqui pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez? Amém? Temos alguns jovens ali, amém? A igreja fica muito feliz quando pessoas novas vêm, amém? Então receba o abraço aí, em nome de Jesus, porque você é muito querido mesmo e amado, amados. Às vezes a gente fica cheio de chavões, de clichês, mas é uma realidade. A Quinta Igreja, ela tem um lema, amém? É uma família de cuidado e amor. E a gente quer cuidar bem de você e da sua família. Amém? Tem mais uma aqui, ó, que a irmã está do lado aqui, ó, da Deise. Temos uma jovem, creio que é a segunda vez. Que bom que vocês estão aqui, amém, amados? E que você volte muitas e muitas vezes, porque essa é a casa do Pai. Glória a Deus. Aleluia, esse é o alvoroço santo, né? É uma bênção. Amados, vocês sabem que o ser humano, ele é bem emotivo. Só que eu gostaria que você entendesse, olha, já falei entendimento, que a fé também é pensar. A gente pega a fé e só leva ela para o lado da emoção. Você tem que sentir aquelas coisas assim de arrepiar, né, de ver alguma coisa. E por muitas vezes a gente levar a fé para o lado da emoção, a gente fica muito místico. E às vezes estraga a nossa fé. Então eu gostaria que você entendesse que a fé também é pensar, amém? Então o que eu vou estar ministrando, você vai ter que pensar. E pense mesmo, amém? Que você vai receber muito do Senhor. E quando você pensa, amados, Deus ele começa a fazer algo na tua vida. Ele começa a mover algo assim que você começa a entender. Porque a fé vai fazer você entender. E o milagre vai acontecer, amém? E aí vai acabar com todas as barreiras de incredulidades,
com o ateísmo, com outras coisas que existem para tentar abafar a fé. Porque a fé, ela pode ser pensada também, amém? E quando nós limos aqui essa passagem, uma passagem bem do começo aqui de Gênesis, capítulo 4, falando acerca da vida de Caim. E quando a gente lê, a gente já entende. E o Gênesis, ele tem essa particularidade. Você começa a ler, ali você começa a entender a história do princípio, de como aconteceu. Não tem grandes complicações, como outros livros proféticos históricos. Começa a contar a história. Você pode perceber que quando nós limos, você pode entender ali a história, o que aconteceu, nasceu, e aí foi acontecendo a história. Por quê? O livro de Gênesis ela tem essa particularidade. É um livro do início, onde começa a contar. E quando a gente lê, a gente começa a entender. Mas algumas coisas aqui que a gente precisa ressaltar para entender. Que as mesmas coisas que, infelizmente, aconteceu lá no começo da civilização, continua acontecendo hoje. Infelizmente. E às vezes a gente fala que hoje o mundo está violento. Mas você veja bem, naquele tempo, um irmão mais velho matar o irmão mais novo? Que coisa, né? Parece que o pecado ele vai andando, ele não para, é a mesma coisa. E quando a gente vê essa história, uma das coisas que eu quero ressaltar que para você ser amigo de Deus, a chave para amizade, para você andar com Deus, para você ter Deus na sua vida, é você mudar a sua atitude em relação a Ele. Amém? Deus, Ele quer você. Amém? E como Ele quer. Mas você tem que mudar a sua atitude em relação a Ele. Porque às vezes, amados, nossas atitudes deixam muito a desejar diante do Pai Celestial. E a gente vai naquela, assim que Deus é amor, e que Ele aceita você do jeito que você tiver, vem mesmo, e você pode continuar mesmo, não tem problema. E aí a gente não entende porque às vezes a gente não alcança e não conquista algumas coisas. Porque as nossas atitudes em relação a Deus, às vezes está deixando a desejar. E Caim é um exemplo claro disso. Ele achava porque ele tinha um pai, ele tinha uma família piedosa, que ele podia fazer o que bem entendesse, que ficaria sossegado. Mas não foi bem assim, amém? A vida de Caim, ela mostra que se nós não cuidarmos, e não importa se você for filho desse, daquele, ou se você vem nessa igreja, ou você vai na outra igreja, ou enfim, o seu credo, não importa. Se a tua atitude em relação a Deus não mudar a cada dia, você pode perder essa ligação com o divino, com o eterno, com o Senhor. Você está me entendendo? Assim aconteceu na vida de Caim. E Caim, amados, ele era uma pessoa normal. Mas antes de eu falar dessa pessoa normal, porque Caim, ele era um filho mais velho dentre os dois. Nasceu dois, a história fala, e tem um processo aí que se a gente for entrar, mas se teve mais filhos, eu não quero entrar nesse assunto aqui, que é meio complicado, se já tinha mais gente e tal. Mas aqui na história, Caim tinha um irmão chamado Abel, ou seja, porque ele nasce e depois vem o irmão. Então eu creio que a educação dos dois não teve diferença. Porque era um Deus só, ali eles tinham tudo do bom e do melhor. Então tudo que o pai, Adão e Eva, passou para um, passou para outro. Então a diferença estava na atitude dos dois. Amém? Diga comigo, atitude. Amados, nós vamos entrar num ano aí abençoado, amém? E é a sua atitude que vai decidir as suas conquistas, amém? Diga assim, atitude define. Amém? A minha atitude, não a atitude do outro. É tão legal vendo o outro tomar atitude, mas é eu que preciso tomar atitude. Mas quando a gente começa a falar de atitude, por exemplo, se você for no dicionário e procurar o que é atitude, está lá, o Aurélio. É uma postura. É um proceder, agir. Amém? Não é só falar, eu vou tomar atitude, é a história que Jesus conta, né? O filho falou que ia fazer e não foi, e o outro falou que não foi e foi. Então tem que ter atitude, ou seja, tem que agir. Ainda o dicionário diz que é um comportamento, procedimento, propósito, diga assim, propósito, reação e maneira de ser. Então a atitude ela é ampla. A gente fala de atitude, só pensa que eu dar um passo ou fazer uma coisinha. Atitude é ampla, amém? É você realizar mesmo. Não é você ficar só falando. É igual o amor, né? A gente fala de amor,
Amor não é só falar, amor é atitude. Amor é aquilo que se faz, não aquilo que se fala. Amém? E fé também, e outras coisas na palavra do Senhor. Não adianta eu falar que tenho fé, Tiago falou. Eu tenho que ter obras, eu tenho que agir. Eu tenho que pegar minha fé e fazer ela andar, fazer ela caminhar. E não só ficar falando eu tenho fé, eu tenho fé. Isso não resolve muita coisa. Por isso que fé é pensar, você tem que realizar. Ah, eu tenho fé? Tenho. Então eu vou fazer. Eu vou realizar. Amém? Quando a gente fala de atitude, tem uma coisa interessante na atitude. Por exemplo, a atitude, ela tem uma biblioteca, que é o passado. É como se fosse a semeadura também, você plantou, né? Passado. Vai nascer alguma coisa. Então a atitude, ela tem uma biblioteca que é o passado. E ela é a porta-voz do presente. Eu tenho que realizar, amém? Passou. E ela é a profeta do futuro. Diga assim, a atitude é uma profeta do futuro. Amém? O que você vai pôr, o que você vai escrever naquele projeto de vida, você vai estar profetizando. Amém? Mas você já é um porta-voz aqui no presente. Eu coloquei, eu vou conquistar. Quando o pastor falou, você vai marcando lá, porque eu vou conquistar. Amém? Eu estou agindo, eu estou fazendo algo para que isso aconteça. Eu estou tomando uma atitude. Amém? Por isso que tudo que você faz vai contar na tua vida. Tudo que você faz, as suas atitudes vai contar para a vida ou para a morte. Amém? Tudo que você faz. Então, você